Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, exaltou a atuação da Corte durante a pandemia da Covid-19 e defendeu que, sem ela, o Brasil teria superado 1 milhão de mortos pela doença. Em sua declaração, ele também atacou a gestão do ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, chamando-a de malfadada. As declarações foram dadas ao Jornal da Record. Essa não é a primeira vez que o decano faz uma declaração nesse sentido. No último dia 8, em entrevista ao Roda Viva, Gilmar também pontuou que seriam mais de 1 milhão de mortos pela Covid-19 se o STF, abre aspas, não tivesse atuado da forma que atua, fecha aspas. A Petrobras divulgou nesta terça-feira que não adotará mais a chamada política de paridade de importação. O mecanismo estava em vigor desde o governo Temer em 2016 e fazia com que o preço do petróleo e dos combustíveis derivados dele, como gasolina e diesel, seguissem as variações do dólar e do mercado internacional. Em comunicado da empresa ao mercado, a Petrobras informou que os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. A intenção de modificar a política de preços era um desejo antigo do presidente Lula, que falava em abrasileirar o valor dos combustíveis. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai prestar depoimento nesta terça-feira à Polícia Federal em Brasília na investigação que apura um suposto esquema de adulteração de cartões de vacina e que teve como um dos alvos o próprio ex-chefe do Executivo. No último dia 3 de maio, agentes da PF estiveram na casa de Bolsonaro e apreenderam o celular dele. No dia em que as buscas foram realizadas, o ex-presidente voltou a afirmar que não se vacinou contra a Covid-19. Além disso, Bolsonaro disse não ter ocorrido adulteração nos dados do cartão dele e da filha Laura. Um acordo entre a Confederação Brasileira de Vôlei e o Comitê Olímpico do Brasil diminuiu as punições de todos os envolvidos no caso Wallace. Com isso, a suspensão à entidade que dirige o vôlei nacional passou a ser uma multa, enquanto o gancho de 5 anos dado ao atleta do Cruzeiro se transformou em 90 dias. O presidente do COB, Paulo Vanderlei, o presidente da CBV, Walter Pitombo, o jogador Wallace, o Conselho de Ética do COB e a Advocacia Geral da União assinaram o acordo e afirmaram não questionar mais a decisão em nenhuma instância judicial. A punição ao medalhista olímpico aconteceu depois que o Wallace publicou uma enquete no Instagram em janeiro, na qual perguntava se alguém daria um tiro na cara do presidente Lula. Um menino de 3 anos diagnosticado com transtorno do espectro autista morreu após ficar trancado dentro de um carro no último sábado em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, a criança tinha o hábito de brincar dentro do veículo dos pais. De acordo com o relato do pai aos policiais, a esposa dele chegou em casa com o filho por volta de 1 da tarde e foi se deitar. Um tempo depois, ao perceber a ausência do filho, a mãe teria ido até o automóvel e encontrou a criança desacordada. Heitor Brito foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu já na madrugada de domingo. Nas redes, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Gonçalves, lamentou o fato e desejou conforto aos pais.